Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 25 fundos de base R$10 para dezembro de 2024. Teoricamente são os 25 melhores fundos de base 10. Então aqui vai ter fundo imobiliário, Fiagro, Fiinfra. Então a gente vai ver o comparativo desse mês, no acumulado do ano e até mesmo um comparativo em relação ao ano passado. Vamos lá saber quais são esses ativos. Então, pessoal, se é a sua primeira vez aqui no nosso ranqueamento, como que ele funciona? A gente seleciona os ativos a partir do dividendo pago no último mês. Então, a gente seleciona os 25 fundos que mais pagaram e traz aqui para o nosso ranqueamento. E aqui é qualquer fundo, desde que seja de base 10. Então, para esse critério aqui de Dividend Yield, a gente dá peso 3. Taxa cobrada e o Dividend Yield acumulado nos últimos 12 meses, a gente dá peso 2. Patrimônio, PVP e liquidez, a gente dá peso 1. Então, se algum fundo conseguisse tirar nota máxima, ele chegaria ali a 250 pontos. E se ele tirasse nota mínima, ele chegaria a 10. Baseado nessa nota, a gente traça uma nota de corte de 40%. Então, ao final do vídeo, nós vamos ver quais fundos ficaram ali com a nota próximas a 100 pontos. Atenção, cuidado e aviso. Não é porque um fundo ficou aqui nas primeiras posições que significa que você deva comprá-lo cegamente. E não é porque um fundo ficou nas últimas posições que significa que vocês devam vender. Além do mais, em todos os vídeos de ranking eu dou esse recado. Mas além do mais, nesse aqui, mais ainda, você não deve olhar cegamente para o ranqueamento. Por quê? Aqui a gente tem ativos de diversos segmentos. Nós temos fundos imobiliários, Fiagros, Fiinfras. Dentro de fundos imobiliários, nós temos FOF, tem às vezes ali fundo de tijolo, enfim, tem diversos segmentos. E não é muito justo você comparar uma classe com outra. Mas o porquê que eu faço então? Porque lá atrás me pediram para eu fazer, eu até perguntei se eu podia parar e as pessoas continuam, né, pedindo para a gente fazer o ranqueamento nesse sentido. Então esse aqui é o menos justo possível. Além de que você não deve olhar cegamente para o ranqueamento, esse é o menos justo possível porque você não se compara uma classe com outra. Além do mais, gostou de algum ativo, gostou de um indicador que você viu aqui, abra o relatório gerencial e estude o fundo, para só depois aí você fazer a sua tomada de decisão. Eu espero verdadeiramente aí que o nosso ranqueamento te ajude na sua tomada de decisão. E aí o primeiro indicador que a gente vai ver é o Dividend Yield pago no último mês. Para esse critério aqui, o que a gente observa? O HGBL com 1,46%, a AZQ com 1,44%, DECRA com 1,42%, Life 11 1,41%, RZAG com 1,40%, VGIA com 1,36%, o FGA e o OIAG com 1,34%. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor Dividend Yield. O WHGR com 1,11, o NCRI com 1,08, IAG com 1,06, AR11 com 1,04, XPCA com 0,69 e o CPTR e o AGRX não anunciaram dividendos aí em razão de um prejuízo contábil que eles tiveram que colocar lá em razão da AgroGalaxy. Taxa cobrada, para quem acompanha aqui os vídeos do canal, que a gente faz leitura de relatório, né? Lá eu mostro porque os impactos das taxas cobradas pela gestora. E ao contrário de olhar para aquelas taxas lá de 0,8%, 1%, 1 em alguma coisa, eu lá calculo na prática o que as despesas ali que vão para a gestão representam frente às receitas. Eu prefiro olhar nesse sentido e aí a gente vê na prática os impactos, tá? Nesse sentido ali o HGBL está cobrando 1% de taxa, o AR11 com 5,32%, o OIAG com 7,91%, WHGR com 8,19%, o FGA com 8,26%, o ALZM com 8,41% e o NCRA cobrando ali 8,46%. Na outra ponta a gente vê os mais careiros, o AGRX com 12,25%, o Life 11 com 12,82%, o DECRA com 13,48%, o RZAG com 14,03%, o IAG com 18,11%, o NCRI e o OGIM ou não tem relatório gerencial, ou se tem, não tem informações a respeito das despesas. Por fim, o último indicador que a gente vai ver aqui nesse bloco é o Dividend Yield acumulado nos últimos 12 meses. Nesse sentido, a GRX com 20,43%, XPCA com 20,19%, a AZQ com 19,79%, o DECRA com 17,59%, RZAG com 16,50%,
o Life 11 com 16,41 e o CPTR e o MCRE, que é o antigo MCHY, com 16,40. Na outra ponta, a gente vê os menores dividend yield acumulado. EQIR com 13,92, IAG com 13,92 também, AR11 13,76, WHGR com 13,22, SPXS com 12,98, NCRI com 12,50 e o HGBL ali com 10,83. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito deste ranqueamento, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio, considere tornar-se membro aí do nosso canal. É a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de todo o apoio, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, barato, acessível, né? E adquirir na planilha aí vai te ajudar de inúmeras maneiras, principalmente na organização de seus ativos, na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira porque, além de ser um ótimo produto, é uma forma de nos apoiar aí financeiramente. Por fim, nós contamos também com e-books, introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Adquira os nossos e-books, são baratos e acessíveis aí, um conteúdo muito agregador. Adquira os nossos e-books porque é uma forma de nos apoiar financeiramente. Voltando ao ranqueamento, agora nós vamos ver critério de patrimônio. Então aqui a gente vai ver os maiores e menores fundos, em geral, deste ranqueamento. O MCRE, que é o antigo MCHY, com 1 bilhão de patrimônio, VGIA, 804 milhões, RZAG com 653, FGA com 433, XPCA com 419, CPTR com 392 e Humana 11 com 352 milhões de patrimônio. Na outra ponta a gente vê, entre aspas, os menorzinhos. Então a gente vê lá o IAG com 101 milhões, IAG com 89 milhões, o DECRA com 64, NCRA 47, OGIM 45, o NCRI com 39 milhões e o GRWA com 27 milhões de patrimônio. O próximo indicador que agora a gente vai ver é o critério de PVP, preço sobre valor patrimonial. Então, teoricamente, a gente vai ver os fundos mais baratos e mais careiros do ranking. Nesse sentido, a gente vê o XPCA a 0,63 de PVP. Isso indica 37% de desconto. CPTR a 0,66 com 34% de desconto. A GRX com 0,68 com 32% de desconto. DECRA a 0,74 com 26% de desconto. OIAG a 0,75 25% de desconto. A AZQ e o VCRI a 0,76 com 24% de desconto. Na outra ponta, a gente vê os fundos, entre aspas, mais careiros. O NCRI e o SPXS a 0,93, 7% de desconto. WHGR a 0,94 com 6% de desconto. Life 11 a 0,97 com 3% de desconto. AR11 e o OGIM a 1,01, teoricamente 1% mais caro do que ele vale. E o HGBL a 1,05 com 5% de ágio. E aí, o último indicador que a gente vai ver nesse bloco é o critério de liquidez. Então aqui a gente vê os fundos que mais negociam em média por dia. E para mim o critério de liquidez é algo importante. Eu só não acho que a liquidez tem que ser tão alta quanto alguns influenciadores aí dizem, né? Enfim, nesse sentido, o MCRE está com a liquidez de 4,4 milhões de negócios por dia, isso em média. O XPCA e o RZAG com 1,9 milhão. O VGIA com 1,6. O Humana 11 e o HGBL com 1,5 e o FGA negociando a média de 1,3 milhão por dia. Na outra ponta, a gente vê os fundos menos líquidos, o IAG negociando 163 mil por dia, o OGIM com 139, a LZM com 112, o DECRA 93, o NCRA 55 mil por dia, o GRWA e o NCRI negociando uma média de 6.100 por dia. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito do ranqueamento, nós ainda vamos ver como que esses fundos estão nesse ano, nesse mês e também até um comparativo com o ano passado. Antes da gente ir para essa parte, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal.
Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando aí chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí? Você tem fundo de base 10 no seu portfólio? Você acha que fundos de base 10 ajudam você aí? Ou você é indiferente em relação a isso aí? Comenta aí que seu comentário é muito importante. Para mim, os fundos de base 10 são importantíssimos, principalmente para o início dos investidores aí. Porque ele vai facilitar para pequenos investidores que às vezes não tem muito capital. Ele vai ajudar a bola de neve a começar a crescer mais rápido. Se você tem um fundo de base 100, você vai precisar ali de pelo menos uns 10 mil reais investidos para que, a partir disso, comece a gerar dinheiro suficiente para você comprar uma nova cota. Ao passo que fundos de base 10, você vai precisar ali de mais ou menos R$ 1.000 investidos para que esse fundo comece a gerar os R$ 10 para uma nova cota. Então, para pequenos investidores que não tem muito recurso, ele consegue fazer com que a bola de neve comece a rodar mais cedo, né? Então eu vejo como sendo uma ótima oportunidade. Agora, eu não acho que o único critério de escolha tem que ser porque ele é de base 10, porque ele é mais baratinho e tal. Não acho que deve ser por aí. Mas que ele facilita. Ele é uma forma de... Para quem tem poucos recursos aí, eu vejo isso de forma... Ele é bem democrático nesse sentido. Então eu tenho alguns fundos de base 10, gosto da classe, acho importantíssimo, mas não é o fator preponderante para que eu escolha um ativo. Nesse sentido, diz aí para nós se você tem ativos, se você gosta, se você está investindo, se você está vendendo no prejuízo, como que está o seu coraçãozinho nesse sentido, e diz para nós também se o nosso ranqueamento te ajuda na sua tomada de decisão. Aqui eu gostaria de reforçar o recado, nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos, se inscreva no canal e nos ajude aí a chegar nos 20 mil inscritos. Todos os nossos canais aí estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E aqui no nosso ranqueamento, a gente vê lá que nesse mês, o AZQ ficou em primeiro lugar, atingindo 196 pontos de 250 pontos possíveis, seguidos do FGAA com 187, o VGIA com 176, RZAG com 175, o MCRE com 172, o OIAG com 167, HGBL com 157 e o Life 11 ali com 156 pontos. Na parte de baixo, a gente vê lá o ALZM, WHGR com 110 pontos, o EQIR com 106 e, teoricamente, fechando o nosso ranqueamento, o GRWA com 103 pontos. Agora, se quiser dar uma colher de chá, o R11 com 98 pontos ficou bem próximo ali do 100 e até mesmo o Ojin com 88 pontos não ficou tão distante assim. Agora um pouco mais longe, o SPXS com 82, IAG com 58 e o NCRI com 36 pontos ficaram bem mais distantes no ranqueamento. E no acumulado do ano, a gente observa lá que o VGIA ficou ali com 283 pontos, o AZQ com 273, o FGA com 264, o RZAG com 257 e o OIAG ali com 245 pontos. Comparativamente, em relação ao ano passado, ó, o VGIA se mantém no ranking, o FGA agora caiu para terceiro lugar, o RZAG caiu para quarto lugar, e aí o VCRI e o XPCA não está mais no ranqueamento. Então entrou o AZQ e entrou o OIAG. Isso aqui fica de dica o seguinte: nem sempre os melhores de um ano vão permanecer como sendo melhores do outro ano. Então quando você fica em busca de tentar achar o melhor ativo e tal, escolha um ativo que você goste e aí, entre aspas, não fique trocando, buscando sempre o melhor ativo. Geralmente isso aí não acaba sendo uma boa opção de escolha. E continuando aqui, a gente vê o CPTR com 236 pontos, o AGRX com 229 e o XPCA com 223. Então o XPCA ainda ficou bem classificado. Agora o VCRI, ele sequer figurou no ranqueamento esse ano. E na parte de baixo, eu não vou tecer maiores comentários, tá? Lembrando o seguinte, que esses fundos aqui, como eu disse, tem fundo imobiliário, tem FIAGRO, tem FIINFRA e também tem fundos imobiliários de diversas classes. A cada 3 meses a gente faz um rebalanceamento. Então tem ativos aqui que entram, que saem, né? Então esses aqui, todos esses aqui, ó, saíram pelo menos no último trimestre. Então de 3 em 3 meses a gente vê os fundos que mais estão pagando e eles vão entrando aqui no ranking.
Então não vou tecer maiores comentários aqui para baixo, mas pode ver que bastante fundos figuraram aqui no ranqueamento esse ano. Vários fundos refiguraram às vezes só por 3 meses, outro por um pouquinho mais, mas a gente vê que no geral vários fundos vão entrando e saindo aqui do ranking. Então nem sempre o que paga mais agora, ele vai continuar pagando. E eu acho que não deveria ser um critério de escolha apenas o pagamento, tá? Mas como a gente tem que ter alguns critérios, aí a gente fecha o olho e segue aquele critério que a gente estipulou. Enfim, o outro alerta que eu quero fazer é, aqui você não pode ficar comparando ativo aqui com ativo, porque você tem classes distintas aqui dentro. E não necessariamente aqui o que paga mais é o melhor. Estude o ativo para só aí você fazer a sua tomada de decisão. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse ranqueamento são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I never answer to no, man, I still go.